Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Identidade. Eu sou Gabriela Frontini e é muito bom ter a sua companhia aqui. A nossa conversa de hoje está muito especial. Isso porque está chegando a Páscoa, um momento em que refletimos no sacrifício de Jesus por nós e agradecemos pela salvação que Ele nos deu. Por isso, hoje vamos entender os simbolismos da Páscoa apresentados na Bíblia Sagrada. E quem vai nos ensinar é o pastor Robson Aleixo. Opa, deve ser ele chegando por aqui. Vamos ver se é ele mesmo. Boa noite, pastor Aleixo. Boa noite, Tudo Gabi. bem? Tudo bem, obrigado por me receber aqui. É sempre um prazer, já veio outras vezes, né? Mas hoje por um momento especial. Mas eu estava com saudade desse ambiente. Estava com saudade, que coisa boa. A gente vai falar sobre a Páscoa e vem especial de Páscoa aqui na telinha da TV Novo Tempo a partir de amanhã, né, pastor? Tá quentinho, tá de fato especial de Páscoa, amanhã às 8h30 da noite. O coração tá cheio, assim. De amanhã foi um projeto maravilhoso. Até domingo. De amanhã até domingo, e domingo tem uma maratona para quem perdeu aí os outros dias, mas todos os dias às 8h30 da noite. Coisa boa. Então, olha só, não perca o especial de Páscoa, dia 18 até domingo, 8h30 da noite. E a gente vai aqui fazer um rápido intervalo, mas em seguida o pastor já vai explicar para a gente os simbolismos da Páscoa. Fique por aqui. Identidade de volta, hoje nós estamos recebendo o pastor Robson Aleixo aqui no Identidade e ele vai nos explicar sobre a Páscoa e os seus simbolismos. Boa noite, pastor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui. Obrigado, boa noite para você também, muito bom estar aqui no seu programa. Que bom. Olha só, gente, a Páscoa lá em Êxodo 20 marca um momento decisivo na história do povo de Israel, né? O início ali da sua libertação do Egito. Pastor, qual que era o principal motivo, o propósito dessa celebração? O povo de Israel ficou por gerações no Egito. Havia uma promessa de posse da terra feita para Abraão, mas no caminho entre essa posse da terra teve muitos percalços no caminho e algumas gerações permaneceram no Egito. A libertação do Egito envolvia o convencimento de Faraó, que foi um opressor, que não permitiu que o povo saísse. As pragas dentro da narrativa do Egito, elas são o desmascaramento. Deus vai desmontando as crenças egípcias. E a última, ela tem um aspecto muito especial, porque todas as 9 pragas atingiu somente os egípcios. Aquela poderia atingir, inclusive, o povo de Deus, mas ela também tinha um outro elemento, é que os egípcios tinham uma forma de escapar da 10ª praga. E a forma de escape para ambos era a morte do cordeiro no lugar do primogênito, que seria morto por ocasião da praga. Então, a palavra Páscoa significa literalmente em hebraico, passar por cima. Aqueles que passaram o sangue na ombreira, nos umbrais, no batente da porta, o anjo passou sobre aquela casa e ali não houve a morte do primogênito. Então daí o Pesach, o passar por cima, os americanos falam e os anglófonos falam o Passover. Então desse momento desse ponto para frente se comemora a libertação do Egito, e já jogando um símbolo para ser construído de que houve uma morte que substituiu a morte do filho, a morte do primogênito. Agora, essa celebração está cheia de simbolismos, como você já mencionou aí, já mencionou o primeiro, né, que era o sangue ali aspergido nos umbrais das portas, mas tem muitos outros símbolos, né, pastor? Sim, um deles, por exemplo, é que a Páscoa é comida no dia 14 do primeiro mês e o cordeiro pascal é morto às 3h da tarde, então ele já era morto antes da meia-noite, quando era a Páscoa em si, mas ela também tem um aspecto de que ele era comido com ervas amargas. Ou seja, não é um churrasco, não é uma festa necessariamente alegre, mas é uma contrição de que eu não estou pagando pelo preço da liberdade, mas algo muito caro está sendo feito. A Páscoa se comia em pé, com lombos cingidos, portanto eles estavam em posição de prontidão, de fuga. O cingir os lombos é que aqueles povo que usa túnica, eles pegavam a barra da túnica e amarrava na cintura e fazia a túnica virar uma bermuda. E aí aquilo é uma prontidão para a batalha, uma prontidão para a fuga. Assim é a celebração da Páscoa. Isso na Páscoa judaica, na Páscoa hebraica, tem esse momento e Deus institui ela como festa de todos os anos. É a primeira festa do calendário festivo de Israel que aponta para o cordeiro que viria.
O senhor comentou então do cordeiro, né, que simboliza ali Jesus. As ervas amargas simbolizam o quê? O sofrimento daquele que morreu por nós? Morreu por nós, ou seja, ela não é... Você experimenta ali e participa daquilo, mas com uma consciência de que aquele momento é sublime, mas é um sacrifício, não deixa de ser um sacrifício. Essa salvação é cara. Ela é de graça para você, mas ela é muito cara. Custou muito. Exatamente. E a prontidão é interessante, porque se comer em pé com os lombos cingidos ali na primeira Páscoa, ela significa que ela vai promover uma ação depois. Ela não é um fim em si mesma. Ou seja, Deus nos salva para. Ele nos tira do Egito, mas não nos solta no deserto. Ele nos tira do Egito para nos levar para Ele. Agora, a Páscoa também é mencionada lá no Novo Testamento, quando Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, né? E institui, então, a ceia do Senhor. Ele traz ali um significado completamente novo para essa celebração. O que mudou a partir daquele momento, pastor? Quando a gente pensa nas festas de Israel, elas são 7 festas e tem um complexo ali. Por exemplo, as primeiras 3 festas, elas acontecem em 3 dias. A Páscoa, os pães asmos e as primícias. A Páscoa é dia 14, pães asmos dia 15 e primícias 16. Então, esse complexo da Páscoa, ele acontece assim, um grudadinho no outro. Seguidinho no outro. E elas têm significados específicos, a gente pode falar se tiver tempo. Mas elas são a maneira didática de Deus nos ensinar e ensinou para o seu povo sobre os eventos que tomariam forma na história da redenção. Então a Páscoa simboliza um momento espetacular, primordial, onde o Cordeiro viria e morreria pela humanidade. As primícias, por exemplo, 2 dias depois, a própria palavra já diz, né? Porque as primícias são os primeiros grãos que rompem o solo. Ele é uma ressurreição. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Ele já aponta para a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória sobre o pecado e agora a ressurreição de Cristo. Então, isso aponta para aquele momento. Aquela ceia pascal, aquele momento da Páscoa onde Jesus estava celebrando, era a última. Então, ele não institui uma Páscoa para depois, porque ele exatamente cumpre a Páscoa. Ela aponta para o momento da história e esse momento da história aconteceu. O que a ceia faz agora é nos levar numa conexão passado, cruz, para o que vai acontecer no futuro. Jesus falou assim, fazer isso até que eu venha. Fazer isso em memória de mim. Então eu tenho uma ligação com a cruz que me possibilita um encontro com Ele. Então a Páscoa hoje ela faz parte do calendário, mas como festa ela já se cumpriu em Cristo, não há nenhuma necessidade, não é uma ordem. Porque os símbolos e as cerimônias que Deus instituiu para o povo do Novo Testamento é os que apontam para o próximo evento. Mas é bom justamente para a gente lembrar desse sacrifício. Né? Exatamente. Porque a ceia do Senhor, ela cumpre esse papel de lembrar do sacrifício. Então, assim como a Páscoa lá no Antigo Testamento estava cheia de simbolismo, gente, a ceia do Senhor, como o pastor falou aqui, também traz esses elementos carregados de significado espiritual. O pão, o suco da uva, não estão ali por acaso. Qual que é o simbolismo, pastor, por trás dessas questões todas que a gente mencionou aqui? O pão sem fermento, o suco puro da uva. O pão sem fermento, o pão asmo, ele tem um significado claro para a gente, porque o fermento é colocado na Bíblia como para a gente compreender o que é o pecado. Porque se você pegar um pouquinho de fermento e colocar numa massa, toda a massa vai sofrer o efeito do fermento. Não tem como você tirar um pedaço do pão se você errou de fermento. Se colocar mesmo que seja uma colherinha, ele vai levedar a massa toda. Essa é a abrangência do pecado. Não tem nenhum aspecto da vida que fique livre do pecado. Isso vai significar também que a salvação também tem que ser ampla. Sim. Não existe uma salvação particular, pontual. Mas o pão é comido. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Existe algo vivo, que é o trigo. Para que tenha pão na sua mesa, aquele que era vivo, o trigo, ele precisou morrer. Não tem como você preservar a vida do trigo e se quiser ter pão. Jesus fala, eu sou o pão. Ou seja, ele foi moído como um trigo por mim. Mas esse moer por mim para me trazer pão, o pão não faz nenhum efeito se ele for um quadro. Pão não pode ser decorativo. Pão só tem efeito se ele for experimentado. Ele tem que viver do lado de dentro. Então, quando ele é um pão que é dado, ou seja, tem a morte do trigo no meu lugar, ele é moído por mim e essa vida do trigo continua em mim. Então, agora ele está ali, ele entra na minha corrente sanguínea, ele me nutre, ele me forma os pensamentos. O suco de uva fica mais claro ainda, porque o suco de uva tem cor de sangue.
E ao lagar, você tem que pisar, tem que esmagar a uva e o sangue é vertido. Então, é a vida de Cristo em mim e a morte de Cristo por mim. Esses símbolos juntos são símbolos da Santa Ceia. Eu acho muito bonita aquela citação de Isaías que fala justamente, né, esmagado pelas nossas transgressões e tudo mais. E esses dois elementos que a gente comentou aqui, estão até decorativos aqui na nossa mesa de uma forma não tão correta, digamos assim, né, pastor? Porque a gente está com um pão aqui que tem fermento para poder ser mais bonito na nossa mesa, mas Cristo é o pão sem fermento, ou seja, é o pão sem pecado. Só assim, sem pecado, que ele poderia nos redimir. Exatamente. E é uma coisa interessante que o pão é partido. Você tiver um pão fofo, você não consegue partir um pão. Você aperta, você esmaga. Quando ele fala partido, ele é quebrado. Então, para a gente entender aqueles símbolos nas frases que Jesus falou, quando ele parte o pão, aquele pão é seco, ele estrala mesmo. Ele não é necessariamente um pão indigesto, porque Jesus não é indigesto. Ele tem que ser internalizado. É que ele está se colocando para a gente pensar assim, não pense que eu sou uma obra de arte. A religião de Cristo não é uma religião contemplativa, simplesmente. Não é uma obra de arte para ser apreciada. É pão mesmo para ser comido. E é nutritivo. E pão nutritivo, ele não é cheio de carboidrato tutti-frutti. Ele tem o que você precisa, ele vai te dar vida depois. E aquele pão é partido. A gente decora e faz coisas bonitas, por exemplo, uma uva inteira. Mas uma uva inteira é uma uva que não morreu. Sim. E um trigo inteiro é um trigo que não morreu. A uva foi precisar, para ser o suco da uva ali, simbolizar o sangue de Cristo, foi pisada, como você falou, aquele lagar, pisada muitas vezes até conseguir sair o suco da uva. Ela foi esmagada. E foi isso que aconteceu com Jesus. Exatamente, ele foi moído pelas nossas transgressões, traspassado. É interessante que nesse texto que você citou, de Isaías 53, ele começa falando assim, não tinha beleza para que nos agradássemos. Tem uma referência direta, porque Jesus é lindo, ele não é feio. Ele só apareceu feio porque ele estava no meu lugar. Então, aquela ali é a minha aparência. Olha que interessante, nunca tinha pensado por isso. Ele é belo, Jesus é sempre encantador. Ele é o ser mais bonito do universo. Aliás, o cristianismo, contra todas as outras religiões, apresenta uma divindade bonita. Se apresenta, louvai o Senhor na beleza da sua santidade. E agora eu vejo ele feio, repugnante. É porque ele está me demonstrando. Se fez homem ali para nos mostrar, né, para vir perto de nós. Não foi contaminado pelo pecado, claro, mas estava nesse mundo de pecado. Isso é muito interessante, porque ali são dois símbolos diferentes. Jesus não foi pecado por dentro, ele foi pecado por fora. Ele foi coberto pelo meu pecado. E para que enquanto hoje eu não sou perfeito por dentro, eu vivo a perfeição que ele me empresta. Então ele me cobre. Ou seja, toda a minha necessidade de santidade, de salvação, tudo que eu preciso vem dele, vem de fora. Por isso o pão, por isso o vinho, por isso o suco de uva, porque eu preciso pegar para ter, como Adão tinha que fazer lá no Éden. Verdade, verdade. Olha só, gente, se você aí de casa quer entender mais sobre o ministério da graça divina e responder então ao convite de Deus para uma vida de reconciliação e restauração, eu convido você a pedir agora mesmo a revista Esperança Céu ou Inferno. Aqui você vai entender o plano da salvação de acordo com a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o Apocalipse, viu? É só mandar uma mensagem para o WhatsApp que já aparece aí para você, 12 é o nosso DDD, 982444449 e pedir o seu exemplar. Eu vou repetir o número para você, 12 982444449. E aproveita para pedir enquanto a gente vai para um rápido intervalo, viu? E no próximo bloco, o pastor Robson Aleixo, então, vai contar para a gente sobre esse especial de Páscoa. E se fosse você, que a Novo Tempo preparou com muito carinho, vai ao ar, começa aí amanhã. A gente volta já. Identidades de volta, hoje estamos conversando com o pastor Robson Aleixo. No bloco anterior, o pastor explicou aí a Páscoa e os seus simbolismos no Antigo e no Novo Testamento, de uma forma bem rápida, né, sem poder aprofundar muito por conta do nosso tema. Mas agora ele vai contar sobre o especial de Páscoa E Se Fosse Você, que começa amanhã aqui na TV Novo Tempo, às 8h30 da noite. Pastor, o título E Se Fosse Você sugere uma experiência imersiva. Sem dar muitos spoilers, o que a gente pode esperar dessa semana especial? A gente falou aqui de Páscoa e, inevitavelmente, para tentar explicar, a gente faz uma viagem no tempo, né?
Mas a nossa tendência ali é fazer uma viagem no tempo, mas a gente deixa a gente aqui e se transporta na mente como se muitas vezes não tivesse nada a ver com isso. Ou se fosse você, é exatamente o contrário. Não é você fazer uma viagem para o primeiro século na Palestina, mas você está lá. Essa é a grande proposta. Porque a Bíblia é um livro sobre a humanidade, não sobre um povo em um determinado momento da história. Você está lá, um momento você é uma criança que precisa de colo e precisa ser validada, em outro momento você é uma mulher que foi rastejada, é colocada, arrastada pelo chão, que precisa de perdão, um momento eu sou um fariseu orgulhoso que acha que está todo mundo certo, errado menos eu. Ou seja, a gente tem que se colocar em todas essas histórias. A Bíblia nos escancara, porque ela não é um livro só que fala de Jesus, ela é um livro que fala da gente, aliás as partes que falam de Jesus a gente até aceita. As partes que falam da gente são um pouco mais incômodas e é lá, eu estou lá na multidão. Eu sou a pessoa que hoje preciso e tenho conflitos entre a promessa e o cumprimento da promessa. Quem de nós não viveu essa experiência de saber que existe a promessa, mas o meu problema não é quando Deus diz sim ou quando Ele diz não. O problema é quando eu acho que Ele não está falando nada. Por exemplo, aquele sábado onde Jesus esteve na tumba, foi um dia que para os discípulos Jesus sumiu. Foi o único momento da história onde Jesus desapareceu e eles tinham que lidar com isso. A promessa tem que ser real. E o que a ressurreição de Jesus significa quando ele tira a túnica e põe uma calça jeans, uma camiseta e sai procurando emprego comigo. Então, se fosse você, se fosse você, não perdia, porque você se perde lá, você está lá. O programa falou de Jesus, mas falou de Jesus com você o tempo todo. Então, o propósito da semana é essa, fazer essa imersão para que cada telespectador, ouvinte ali, consiga se colocar nessas histórias todas e saber que Jesus está com a gente. Eu vou falar uma frase aqui que parece bem montada, mas é exatamente, o programa é fé para hoje. É bem mesmo, porque é a Páscoa como ela é. As histórias da Bíblia que não serviriam para cristãos em todos os tempos não estão na Bíblia. As que estão lá é porque servem para você em cada momento. E se fosse você, é um especial preparado dessa forma. E é de uma elaboração extraordinária. Eu estou falando aqui empolgado por ter participado de um projeto como esse, porque ele é diferente mesmo. Ele está muito bonito, uma fotografia bonita, a equipe se empenhou, há muitos cruzamentos, assim, sabe, de um material artístico muito bem feito. Todo mundo que entrou para fazer, entrou de cabeça, de coração mesmo. Foi emocionante o processo, viu, Gabi? E isso é muito bom, ou seja, já começou a fazer o efeito, né? Sim, o processo foi tocante. Quantas vezes a gente parou para refletir sobre o que estava falando e é momento de os olhos brilharem de todo mundo. Foi muito legal. A Páscoa é uma época que fala ali de dor, de espera e finalmente de esperança. Como é que o especial, pastor, busca resgatar ali o verdadeiro significado dessa celebração? Olha, teve uma pergunta que Jesus respondeu para Nicodemos, e Nicodemos fala ali com Jesus numa conversa dramática, ele fala assim, como pode um homem nascer de novo sendo velho? A gente olha assim e descaracteriza Nicodemos por essa pergunta aparentemente boba, mas essa é a pergunta de todo adulto. Porque se a gente falar para qualquer pessoa, você gostaria de voltar? Eu não conheço uma pessoa que se pudesse começar de novo, não começaria. Sim. Uma vez eu fiz essa pergunta para crianças de 11 anos. Eu falei, se você pudesse voltar, eles com 11 anos de idade falaram, voltariam. Imagina gente que já errou tanto com filhos, que já errou tanto com pais, que errou com tanto. Se eu pudesse voltar, a Páscoa é exatamente isso. Deus fala assim, você vai recomeçar. E vai recomeçar sabendo mais do que você sabia antes. E mais, você não vai sozinho, você vai enfrentar o mundo e viver a vida com 2 cérebros, com 2 corações, e o outro coração e o cérebro é o dele. Então, que mensagem é mais evangélica, que mais eu posso chamar de boa nova do que uma mensagem dessa? De alguém chegar para um pecador, alguém cheio de arrependimentos e achar que estragou tudo e Deus falar, eu paguei para você começar de novo. Isso é demais, isso é tremendo. É verdade. Agora, uma produção como essa exige uma preparação, bastante estudo, dedicação. Você poderia ali compartilhar com a gente algum momento marcante dessa preparação? E até ali do momento de gravação mesmo, como o senhor falou, que a equipe parou várias vezes para refletir, porque às vezes a gente que está aqui na parte da produção, né, atrás das câmeras, correndo, a gente às vezes liga no automático, pensa só na parte técnica e tal, mas não tem como a gente entrar em contato com essa mensagem e não se desviar um pouquinho da parte técnica e aprofundar ali, Exatamente. realmente deixar aquilo chegar no coração, né? Eu digo que de todas as coisas que eu já fiz no Novo Tempo, essa tem essa singularidade também bem evidente. Tudo está pregando.
Se você, a hora que você olhar na tela ali, você vai perceber que a cena está pregando, a música, o fundo, tudo está pregando. Ela está toda conectada numa mensagem só. Um dos momentos marcantes da preparação foi quando eu estava escrevendo uma parte do roteiro, que a mensagem, o sermão foi meu, mas nós estávamos fazendo roteiros conjuntamente, porque tem algumas cenas e algo ali que eu não vou dizer tanto que eu quero que você assista. Mas chegou uma hora que a gente teve que parar e falar assim, mas o que foi que aconteceu de fato? Onde está o poder? E isso para mim é muito sério para a vida, né? Deus não colocou poder nas nossas palavras. Deus colocou poder nas palavras dele. E esse momento de qualquer produção, quando você para de falar e ele fala, é a hora que você sabe que vai dar certo de qualquer forma. Então esse é um momento marcante. Tem um momento que eu vou dar um spoilerzinho aqui, que você viu na chamada, que a gente está ali na praia. E aquela cena começou a ser gravada 2 horas da manhã, porque a gente precisava ver o sol nascer. E eu estou na fogueira e ali não tem como você esconder o efeito de uma fogueira, mas refletíamos sobre aquilo e foi, eu acho que o momento mais emocionante. Foi quando se configurou, a gente estava lá na cena e foi muito, muito legal. E eu sei que tem música também, né, pastor? Sim, sim. Sullivan Dutra preparou uma trilha específica, assim, preparada para ela, exclusiva para esse momento. Temos nossos cantores, Sérgio Saza, Laura também, que veio, cantaram, cantores aqui da gravadora. E eles prepararam uma canção especial para isso e tem cada dia também uma mensagem conjunta maravilhosa. E a gente precisa, como TV Novo Tempo, como a Voz da Esperança, como canal da Esperança, mostrar o verdadeiro significado da Páscoa, porque a gente sabe que hoje o mundo ali em volta do comércio não enxerga o Jesus. Não. A Páscoa é ovo de chocolate, é coelhinho, tudo distorcido, mas a gente precisa realmente passar a verdadeira mensagem, o porquê que a gente comemora a Páscoa, né, pastor? Sabe, eu fico ali lá do fundo do meu coração com uma certeza. Quando Jesus falou da gente, ele nos separou em grupos muito rígidos. Os que creem, os que não creem, quem é pertencente à mulher, quem é da Babilônia. Ele não colocou essa categoria intermediária que a gente se isola. Então, quando a gente fala de uma Páscoa cheia de coelhinhos e de chocolates, nós não estamos falando de um mundo à parte. Nós estamos falando de um mundo religioso que também está entregando a sua mensagem, mas se apropriou de uma cultura religiosa para criar potência para a sua própria mensagem. Ou seja, se você não falar, alguém vai falar. Então, quando a gente diz assim, se a gente não pregar da Páscoa, o que vai sobrar isso? Não, aquilo lá é uma mensagem potente. A mensagem que, no fundo, as pessoas podem não conseguir elaborar tudo e ver um significado claro, mas elas vão organizar a vida e viver desse jeito. E, no final das contas, a religião de Jesus não é para organizar a vida e viver também de uma forma que ele quer. Então, eu digo assim, se você não absorver a mensagem da salvação em Cristo Jesus, da cruz, do sacrifício como Cordeiro Pascual, você vai absorver outra. Não tem jeito. Não tem jeito. É impossível não pregar, não é possível não ouvir uma mensagem. Ela está aí por toda parte. Ou é o coelhinho, que tem um símbolo pagão muito forte, que tem um desdobramento prático, ou é a cruz que te põe na vida eterna. A gente tem que escolher e fazer o que ele chamou a fazer. Isso que eu ia falar, cabe a nós fazermos essas escolhas, né? Essa escolha em específico, que a gente possa escolher realmente refletir no verdadeiro significado da Páscoa, refletir no sacrifício que Jesus fez por nós. Pastor, último convite então para quem está em casa acompanhar essa semana especial e se fosse você. Sabe aquele momento que você pensou assim, eu quero fazer algo diferente, quero fazer algo bom e você não sabe o que fazer, por onde começar? Eu vou dizer uma coisa para você. A mensagem de Cristo que transforma o mundo, ela passa por nós. 8h30 da noite, você tem uma televisão, um aparelho que pode servir para você e para sua família, mas eu quero te desafiar a fazer o bem e mudar a vida de uma pessoa. Convide um amigo. Se ele não pode ir para a sua casa, manda um link para ele ou avisa assim, ó, vai ter um especial de Páscoa. Se é seu amigo, você não vai perder a amizade por causa disso, mas você pode ver o seu amigo para sempre por causa disso. Então, essa é a minha mensagem para você. Desfrute, eu sei que você já aceitou o convite, o especial de Páscoa está aí, 8h30 da noite, mas faça uma diferença na vida de alguém e chame alguém para fazer isso também, para assistir em casa ou na sua também. Faça lá uma ceia, não precisa ser um cordeiro, mas pode ser uma pipoca.
Verdade, já faz toda a diferença porque a mensagem vai chegar no coração dele. Vai chegar. Você está marcando um encontro com seu amigo para a eternidade. Tá certo. Pastor Aleixo, mais uma vez, obrigada. Que Deus te abençoe no seu ministério, que muitas pessoas conheçam Jesus através desse programa especial. Igualmente, Gabi. Obrigado. Foi um prazer estar aqui no seu programa. Viu? Obrigada. E a você aí de casa, então, fica aqui o nosso convite mais uma vez, 8h30 da noite, a partir de amanhã, o especial de Páscoa E Se Fosse Você. Não perca. Até mais. Tchau, tchau.